E à volta pode haver um grande entusiasmo e um grande desejo de que possa continuar a desenvolver esse talento, mas não é o que os outros querem, porque a vida é minha, não é? E é o que é que eu quero fazer com aquilo que eu sou, talentoso ou não, mas de que forma é que os outros me dão essa liberdade e aceitam a minha tomada de decisão. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta vez é Inês Vigário, ela é psicóloga, foi minha professora na pós-graduação em Psicologia do Desporto, ela trabalha sobretudo com atletas e eu achei que a questão da performance dos atletas em tudo poderia fazer sentido com a performance de qualquer pessoa, mesmo dos criativos e de outras pessoas que ouvem este podcast. Até já. Olá Inês. Olá, Rui. Eu conheci a Inês na pós-graduação que tirei e eu tenho dito a toda a gente que o trabalho que eu entreguei e a nota que tive, muito agradeço a sua ajuda desde o início e outras coisas que eu cada vez, eu se calhar às vezes até posso ser incómodo, que eu cada vez que há uma coisa que eu vejo que seja muito interessante nestas áreas, mando à professora, porque também sei que tem essas curiosidades, não é? E eu agradeço muito a lembrança e claro que é sempre uma forma de poder também contactar com outras coisas e eu agradeço. E eu gosto de começar, quando as pessoas são pequenas, há sempre aquela pergunta que pode ser muito boa ou muito má, que é se a Inês sabia, quando era aquela pergunta, o que é que queres ser quando fores grande? Que eu acho que a pergunta está mal feita, que é o que é que queres ser, nem é o que é que queres fazer, é o que é que queres ser. Bom, isso não se colocou dessa maneira, eu até bem tarde eu não consegui identificar o que é que eu queria ser, sendo que aquilo que eu queria ser claramente estaria orientado a uma via mais vocacional. Apareceu mais tarde e se calhar orientei-me um pouco pela experiência do desporto que fui tendo, porque conciliei até bem tarde a escola e o desporto. Não quis ser atleta, mas considerei... Mas foi escolha, não quis mesmo? Não quis mesmo. Porquê? Terminei o meu percurso porque achei que havia coisas que necessitaria de trabalhar mais para continuar e ser bem-sucedida como atleta, e naquela altura não conseguia encontrar essas mesmas ferramentas. E claramente, tudo tem um porquê. Uma das coisas que eu sentia que não conseguia por mim desenvolver tinha que ver com a dimensão psicológica, porque eu treinava muito, correspondia às exigências do ponto de vista físico, Já agora, técnico. qual era o desporto para as pessoas também estarem a... Eu fazia kickboxing. Ui! Portanto, Cuidado. eu estava afeta ao desporto de combate e daí também o meu interesse continuado no judo e outros desportos de combate, com quem tenho o prazer de trabalhar, mas naquela altura aconteceu isso. Eu sentia que trabalhava muito e dava muito de mim, mas que não havendo ainda estes esclarecimentos que nós temos hoje e técnicos mais especializados, eu limitava-me ao meu trabalho com o treinador, que tudo fazia, aquilo que estava ao seu alcance, para que eu pudesse desenvolver da melhor maneira, mas isso na altura não foi suficiente, ou foi até um determinado patamar. A nível nacional as coisas aconteciam e era fácil, no entanto, quando começávamos a pensar em voos um pouquinho mais altos e claramente existia outra expectativa ao nível dos resultados, outro tipo de ambições também nossas, porque ok, já chegámos um pouco mais alto, então será que podemos continuar a voar e até onde é que vamos voar? E era nesses momentos que eu sentia que
precisava de mais em termos de trabalho psicológico, e talvez por Mas já isso... identificava que eu preciso de trabalho psicológico? Era dito desta forma, ou seja, o discurso interno já era, eu preciso de trabalho psicológico. Não, não era, mas eu sentia que vivia muito nestes momentos com ansiedade, e associava a isso a falta de confiança. Portanto, eu não acreditava, ou parte de mim, apesar de eu trabalhar muito, parecia não acreditar que aquilo era uma coisa possível. Durante muito tempo achei que eu era assim e que não podia contornar, porque uma primeira linha foi aumentar a carga de treino físico, treino técnico, porque eu pensei, bom, se calhar isto tem muito que ver com a forma como eu estou a fazer este trabalho e se calhar estou a fazer pouco, e preciso de fazer mais. Mas não deu resultado. Naturalmente não daria, não é? Portanto, via desse ponto de vista e achava que seria uma incapacidade minha de tolerar mais pressão, mais expectativas, e hoje compreendo que o que estava em causa era eu não tinha esses recursos na altura, porque também não fui estimulada a desenvolvê-los. Hoje em dia não tenho qualquer problema em termos de ansiedade nem em termos de falta de confiança. Tive esse meu trabalho de predispor-me a perceber essas razões. Portanto, tenho pena, mas na altura não se proporcionou e o tempo passou e eu continuei e eu segui. Portanto, não fui pela via do ser atleta. Mas considerei às páginas tantas, ok, poder fazer um percurso ao nível das ciências do desporto, porque já estava no contexto, mas é facto também este lado dos porquês desde sempre lá esteve. Desde pequenina, como ainda há pouco falávamos, a minha mãe dizia que eu tinha um interesse extremo em justificar, em encontrar a razão de ser das coisas, e eu, por simplesmente, não me contentava com porque é assim, não é? E eu notava que as minhas perguntas geravam algum incómodo, mas ainda assim eu continuava insistente, mas porquê e porquê? E na verdade eu acho que nunca fiquei satisfeita com aquilo que me diziam, não é? Porque sentia que às vezes era mais a tendência a cala-te, não é? Do que propriamente a querer dar resposta a essas mesmas questões. Portanto, depois foi um pouquinho por aí de vir o interesse pela história, essa linha mais de evolução, e encontrei alguns no meu desenvolvimento uma professora de história que eu, muito contente de lhe comunicar, professora, eu já encontrei aquilo que eu posso ser, e eu gostava muito de ser arqueóloga. Ela disse, o que é que tu vais fazer com as tuas notas? Como é que tu vais colocar-te numa área que vais parar ao desemprego? E eu fiquei super triste e pensei, bom, ela está nesta área, deve ter um pouquinho mais de conhecimento do que eu, e se calhar eu é que ando a leste do paraíso e é melhor não ir por aqui. Bom, e acabei por reorientar-me em interesses, e só mesmo no final do meu 12º é que, por contacto com a disciplina de psicologia, eu tive contacto com Freud e pensei, olha que giro. Curiosamente, não houve outros autores que me tivessem chamado a atenção. Sim, as temáticas iam sucedendo, mas quando foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu achei aquela barba. Não, o pensamento dele tão avançado, a questão dos sonhos, a questão do inconsciente, e aquilo para mim era tudo novo e era tudo tão extraordinário, fazia-me tanto sentido. E eu parei para pensar, ok, e se eu puder ser... O Freud. Não era bem ser o Freud, não é? Mas e se eu puder ser psicóloga, não é? E se eu puder orientar-me para ajudar pessoas? Porque era isso na altura, eu entendia por ser psicóloga, não sabia muito bem o que era. E acabei por me dar bem, acabei por gostar do curso, mas eu não ia
totalmente esclarecida acerca do que era psicóloga. Portanto, só bem mais tarde é que eu, nesse sentido vocacional, eu comecei a perceber o que mas não ser. deixa de ser um bocado esquisito. Eu sei, eu consigo perceber a relação, mas é passar dos mortos para os vivos. Porque Os mortos para os vivos. a história, né? A história, um arqueólogo vai desencantar história e artefactos de coisas que estão no passado. Enquanto os seres vivos comunicam mais do que propriamente as coisas, seja os artefactos, seja os esqueletos, seja o que for. Eu estou a pensar em esqueletos porque há uma amiga minha que é arqueóloga e ela está sempre a pôr fotos de esqueletos que anda a desencantar agora um cemitério qualquer em Lisboa. E então, por isso é que eu agora... Mas eu não... Ou seja, como é que se passa de uma coisa para outra? Eu percebo a questão dos porquês, mas... Bom, é simples, ou pelo menos na minha forma de ver, o que eu entendi era que através da história eu podia reconstruir a nossa evolução, o nosso passado, entender como é que nós chegamos com coisas mais palpáveis, facto, não é? E do ponto de vista psicológico, eu acho que é o mesmo caminho. Aquilo que eu sou hoje também é um conjunto de anos que se foram acumulando e experiências que eu fui retendo e vivenciando e que me permitiram ser aquilo que eu sou hoje, não é? Portanto, eu hoje sou história, vamos pôr assim. Agora já fez sentido aqui. Eu hoje sou história, uma história de quase 36 anos neste momento e há um conjunto de porquês na minha vida, que é porque é que eu fui desenvolvendo da forma como eu fui desenvolvendo e isso me possibilitou ser aquilo que sou em diferentes momentos, hoje, mas em diferentes momentos da minha vida. E para mim, o encontro desse significado é por demais importante. Para mim, mas também ajudar os outros, desde que assim estejam disponíveis, claro, a encontrar as suas razões, os seus significados, porque não acredito que isto se trate de uma mera existência. Pois a nossa existência poderá ser ampliada por este ato consciente de quem é que eu sou, como é que eu cheguei até aqui e para onde é que eu posso ir e como. Portanto, eu acho que o desafio está muito aí. Por isso, agora que eu vejo, é a questão da nossa história. A nossa história. A nossa história. Então, e o curso foi fácil de fazer? Aquilo era... a partir daqui foi só rosas? Como é que foi? Não, o primeiro ano foi muito, muito introdutório. O Freud não andava naquela faculdade? Pois, não estava em Évora. E as coisas foram avançando e eu fui, naturalmente os temas foram sendo cada vez mais aprofundados e eu fui sentindo cada vez mais identificação aos conteúdos e curiosamente eu queria ser psicóloga das organizações, achava eu. E encantava muito a área das organizações, até que chegou uma dada altura, portanto, até o terceiro ano de universidade, eu mentalizei que sim, era psicóloga das organizações que eu queria ser. Até que no quarto ano encontrei a cadeira de Psicologia do Desporto e houve uma identificação diferente, exatamente porque também a minha história estava muito associada à teoria que eu ouvia e tive a sorte também de ter o professor que tive, o professor Sidónio, e eu ficava entusiasmadíssima quando ouvia falar das experiências com os atletas, dar significado a coisas que eu sentia e que senti na altura como atleta e que agora estava a encontrar porquês e foi nessa altura que eu disse, não, eu acho que é isto e é por aqui que eu vou. Portanto, à medida também que o curso foi passando, claramente fui reforçando dentro de mim, sim, é isto,
Não, nunca tive nenhuma situação que dissesse se calhar não é por aqui, se calhar é melhor ir para o outro para a lado. história mesmo. Se calhar é mesmo para a história, não é? Aquela professora não sabia de nada. É verdade, teve ali um ato infeliz mas não, aconteceu dessa maneira e eu acho que foi uma paixão que se foi construindo e desenvolvendo e eu de todo não estou arrependida de ser profissionalmente aquilo que sou e eu adoro aquilo que faço. Isso é tão bom. Eu queria agora perceber foi fácil depois sair da escola e começar a trabalhar? De que forma é que também se faz? Eu vejo muitas vezes esse salto, é um choque às vezes grande, sair de estamos a estudar e de repente, então agora mundo, eu cheguei e o mundo parece que não está à nossa espera. Exato, eu costumo dizer que eu acabei o curso com uma mala cheia de sonhos e de repente não havia avião. Sempre me foram incentivando, os professores em Évora sempre nos incentivaram a dar o nosso melhor e a envolver-nos em diversas coisas durante a nossa formação como forma de podermos ganhar o máximo de conhecimento possível, outras experiências que enriquecessem o nosso currículo e eu dei muito, na minha perspectiva, dei muito durante a minha formação, tentei fazer investigação com professores, tentei envolver-me em voluntariado, tentei fazer dentro das disciplinas optativas tudo aquilo que eu podia como forma de ampliar o meu conhecimento. De facto, assumi que se eu investisse, quando terminasse o meu processo de formação, eu teria um natural retorno desse investimento. E fui enchendo a minha mala e eu acreditava que, uma vez terminado o curso, eu conseguiria com facilidade encontrar emprego na área que eu queria trabalhar. E pôr todas aquelas ideias que germinavam em prática. Exatamente. Bom, o que aconteceu foi que, portanto, eu estava em Évora e até acreditava que fosse lá mais difícil encontrar trabalho e como sou de Setúbal, voltei e pensei, não, estou em Setúbal, uma cidade maior, perto de Lisboa, terei muito mais oportunidades e o que é facto é que isso não aconteceu dessa forma e foi quase como se sentisse que de repente eu fui retirada da redoma e agora lida com isto tudo, porque nada daquilo que te disseram de facto está a acontecer. Tu investiste e agora, desculpa-me a expressão, bates com a porta na cara e aguentas, não é? E eu não estava preparada para aquilo. Aquilo foi um embate muito, muito duro. Mas eu tinha que lidar efetivamente com a situação. Não consegui encontrar no imediato emprego na psicologia e tomei a decisão de procurar trabalho fora. Uhum. E durante alguns anos eu estive a trabalhar numa orivesaria e sempre eu nunca quis prescindir daquilo que eu tinha construído outrora e daquilo que eu acreditava de poder um dia ser psicóloga. Então o que fiz foi continuar o meu processo de formação académica e tinha o meu emprego na orivesaria, mas simultaneamente eu estava a estudar naquilo que eu efetivamente queria ser, que era psicóloga, mas psicóloga do desporto. E foi muito engraçado porque às vezes esta gestão era muito difícil em termos de tempo, em termos energéticos, mas eu tentava sempre ter o meu foco naquilo que eu queria. E então eu tinha um ritual que era... eu trabalhava no Centro Comercial Vasco da Gama e na altura a Bertrand tinha um cafezinho mesmo no interior da loja, onde parecia que estávamos aliados de tudo o resto. Parecia que aquilo não era um centro comercial ruidoso. E então eu religiosamente levava o Weinberg e o Gold, da Psicologia do Desporto, para o trabalho, para que na minha hora do almoço ou na minha hora de jantar, depois de comer, eu fosse para a Bertrand,
estar entre livros com o meu livro e a ler sobre psicologia do desporto. E acho que isto ajudava-me a manter o foco, como também a questão da formação académica. Portanto, não foi de todo fácil. Depois desse período, eu ainda tive outro trabalho fora da psicologia, e só efetivamente comecei a trabalhar na psicologia. 2009, terminei 2005 o curso, 2009 é que eu entrei e não foi nada na área da psicologia do desporto. Outra questão que eu tive que lidar, porque houve uma amiga e colega que me ligou e disse: Inês, na nossa associação, que trabalhava em termos de desenvolvimento infantil, nós estamos a precisar de uma psicóloga e eu lembrei-me de ti, será que tu estarias interessada? E a primeira coisa que eu pensei foi: então e agora? Tu queres muito ser psicóloga e, de facto, por aqui poderás começar. Mas esta não é a psicologia com a qual tu te identificas e queres efetivamente trabalhar. Mas a questão, pensei, não, espera lá, mas tu tens que dar pequenos passos para chegar onde queres. Então, o que interessa é que eu posso entrar na área, posso me inteirar, posso estudar, posso desenvolver, e o meu mindset continua focado na psicologia do desporto, e quando houver essa possibilidade, eu então encaminho para aí. E eu acho que foi muito, muito importante, e quem nos está a ouvir, se isto pudesse ser conselho, porque nós comportamentalmente podemos afastar-nos da estrada principal, mas se nós guardarmos com carinho dentro aquilo que realmente queremos, é como se tivéssemos um ímã dentro de nós, e isso também atrai coisas. Eu sei que isto é pouco científico e não pareceu falar, mas eu neste momento penso desta forma, que se nós tivermos aquilo que se tivermos claro aquilo que queremos e guardarmos bem dentro de nós e estimarmos isto, mais tarde ou mais cedo esse caminho vai se abrir. Eu posso não ir imediatamente pela estrada principal, posso ir por uma estrada secundária, mas se eu tiver isto dentro de mim, eu vou chegar ao momento de poder então voltar ou entrar na estrada que eu quero. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhei até 2012 na psicologia do desenvolvimento, aprendi imenso. Tive que começar do zero, reconheço. E não há, eu nessas situações pergunto-me sempre, não há às vezes, pelo menos eu falo por mim, aquele sentimento quase de fraude, de eu não devia estar a fazer isto, porque não é a área que eu estudei, ou não houve esse, porque é assim que eu ponho o pé um bocadinho numa coisa que, imaginando, eu como arquiteto, não percebo assim tanto de arquitetura de interiores, mas se me pedem, eu até, e fico sempre, isto se calhar não devia estar a... Eu não senti isso. Senti quando trabalhava fora da psicologia que era mais difícil, porque não estava a fazer aquilo que eu queria, mas estava a tentar encontrar esse espaço. E tentei sempre dar o meu melhor, mesmo não sendo na área da psicologia. Tudo aquilo em que trabalhei, tentei ser sempre mais e melhor. Não era porque queria ser psicóloga que desinvestia dos locais onde eu estava, pelo contrário. Quando entrei na psicologia do desenvolvimento, não senti isso, porque eu assumi que ia fazer aquilo. Ok, eu assumi que venho para uma área que não é aquela que eu estava a querer trabalhar, mas que posso ter ganhos com isto. Posso desenvolver novos conhecimentos, posso aprender a trabalhar na psicologia dentro de uma área diferente, e eu tentei procurar o desafio. Mais do que concentrar-me naquilo que não era o que eu queria, era dar o pequeno passo, porque eu já estava na psicologia. E podia não estar no desporto, mas podia desenvolver outras aprendizagens e enriquecer-me como psicóloga. Portanto, se estava-se a abrir o caminho por ali, por que é que eu não podia ir? E acho que foi muito, muito importante esse desafiar-me, porque de facto aprendi novas coisas, contactei com pessoas e com casos que me fizeram repensar muita coisa e desenvolver pessoal e profissionalmente. E chegou 2012 e eu entrei na psicologia do desporto. Até como é que foi essa passagem? Foi fácil? Foi tipo...
como é que, assim, depois as pessoas começam a identificar-nos com determinada coisa, não, psicóloga do desenvolvimento, trabalha com crianças ou qualquer coisa assim, e depois as pessoas deixam de nos achar, como é que eu dizer, na cabeça delas não está considerado que aquela pessoa também possa fazer outras coisas, como neste caso passar da psicologia do desenvolvimento para a psicologia do desporto. Mas na minha estava essa possibilidade, razão pela qual eu passei. O que aconteceu foi que eu depois chegou a um ponto que não havia condições para continuar em termos da psicologia do desenvolvimento, em termos do enquadramento da associação onde eu estava, mas gerou-se a oportunidade de começar a dar aulas, que inicialmente foi na Psicologia do Desenvolvimento, até que perceberam que o meu currículo tinha também a parte da especialização em Psicologia do Desporto e disseram, olha, estarias disponível para colaborar connosco ao nível do curso de Desporto e entrar um pouco mais nesta área? E eu disse logo que sim, claro. E foi aí que comecei. Depois houve ali outras coisas de final do ciclo olímpico de Londres, em que começou a haver um contacto com uma treinadora de judo, que me lançou um bocadinho este desafio também, olha, e por que não começar a desenvolver trabalho? Tivemos um primeiro caso que correu muito bem e a seguir houve a oportunidade de ir um pouquinho mais alto e trabalhar no alto rendimento e foi um passo gigante na altura, mas mais uma vez é gigante, mas é isto que eu quero. E predispus-me a isso, foi muito exigente na altura, muita atualização de conhecimento, muito a ver o que é que se fazia para estar na crista da onda, e foi duro, mas foi emocionante, e foi a partir dali tudo se desenrolou. Portanto, foi aí que comecei no judo e também a par e passo com a natação. Pois, o que é engraçado é que custa aparecer, mas depois quando aparece as coisas desenvolvem. E desde então, felizmente, nunca mais me afastei da área e foi um reforço. É isto que eu gosto, é isto que me dá um imenso prazer fazer, trabalhar com pessoas, de promover a sua performance, de promover o seu desenvolvimento, porque apesar de o contexto do desporto estar um pouco mais orientado aos treinadores, aos pais, aos atletas, são pessoas. Portanto, não sejamos limitadores ao ponto de não, vamos só promover performance porque ele precisa de render mais no treino ou na competição. Começamos a perceber às páginas tantas que atrás do atleta está a pessoa e que é a pessoa que informa aquele papel, não o contrário. Embora possamos, em alguns casos, ter aqui superposição entre a identidade do atleta, não é? E aquilo que eu sou, porque o papel do atleta, mais especificamente, acaba por ocupar muito tempo. Mas aquilo que eu gosto verdadeiramente é de trabalhar com pessoas e desenvolvê-las no contexto do desporto ou num contexto mais de orientação clínica que também faço e dá-me um prazer imenso. E não é só uma coisa de ajudar os outros a desenvolver, porque nós também desenvolvemos neste processo. Isto não é só pôr o outro a pensar, é dançar, como há pouco falávamos, de estar de estar quanto baste próximo de estar acessível de estar numa postura de respeito, de querer efetivo, de ajudar o outro a ser mais, antes de mais tudo a ser, e depois a ser mais e melhor, e isto é viciante. Pois, mas há uma coisa nesta coisa do ser que eu me preocupa às vezes um bocado, que é... Perguntas difíceis. Vamos a isso. A professora, agora ia já sair, a professora... Não, a Inês já sabe que perguntas difíceis também é uma das coisas que me assiste. Mas aqui a questão é... Eu vejo, por exemplo, quando seja atletas, seja miúdos na música, prodígios, aquelas coisas, quando começa demasiado cedo a casar-se o ser com o que fazer. A questão de tu és pianista, tu és jogador de futebol, tu deixas de ser o Manel, tu passas a ser o número 7 do Oeiras, ou, não é? E às vezes eu vejo miúdos que estão... na música, lá está, ou artistas, ou cantores, ou seja o que for, depois aquilo, as pessoas, os miúdos começam a ser
difícil não serem aquilo, ou seja, até que ponto é que essa... Porque também nunca se aprenderam a conhecer de outra forma. Pois, é isso, nunca, depois às tantas eu vejo até casos que eu conheço de... Está-me a lembrar agora de uma miúda que canta bem. Uhum. Está-se a tornar na família à volta dela quase uma fanbase, uns fãs que... Há quase um culto de a miúda ir cantar a todo lado, divulgar vídeos. Às tantas, como é que um miúdo depois com, sei lá, 15, 16 anos, depois tem quase a coragem de dizer aos pais eu não quero cantar? Quando só me batem palminhas quando eu canto, ou só me batem palminhas quando eu jogo bem. Assim, estamos a falar de adolescentes que estão a construir a sua personalidade no momento em que está muito associada aos resultados e àquilo que eles fazem. E até que ponto é que os miúdos não ficam fragilizados por, lá está, por serem, acabam por ser um castigo por serem melhores em alguma coisa? Pois, mas o que é ajudar a ser? O papel dos pais, necessariamente, que estão eles próprios inscritos em determinadas visões, porque eles próprios sofreram determinados processos de socialização, educação, desenvolveram determinadas mentalidades, e isto é uma informação que passa de geração em geração. Aquilo que os nossos pais experienciaram vão tender a passar-nos, e nós também, por modulação, se não desenvolvermos a consciência, vamos tender a passar, e é assim que vai funcionando. Agora, a questão é, eu tenho que ter um modelo, a questão é eu dar ao outro a liberdade de perceber, eu achei que aquele modelo era o correto, para mim faz sentido, mas será que para o outro faz? E aceitar isso, que é, eu tenho este enquadramento, eu tenho esta visão, mas pode haver outras. E como é que tu vês? Esta visão é uma hipótese, mas existem outras estradas e outras histórias que tu podes ser. Então, o que é que tu queres ser? É muito importante que os pais orientem, não é? E promovam a exploração. A questão é de também afunilarmos e estreitarmos e depois só este afunilamento dar a entender às crianças e os jovens que só pode ser por ali. Não tem que ser por ali. E até podendo haver um grande talento para a música, ela pode optar por não cantar. Porque ela tem o direito de decidir o que é que ela quer fazer com o talento dela. E à volta pode haver um grande entusiasmo e um grande desejo de que possa continuar a desenvolver esse talento, mas não é o que os outros querem, porque a vida é minha, não é? E é o que é que eu quero fazer com aquilo que eu sou, talentoso ou não, mas de que forma é que os outros me dão essa liberdade e aceitam a minha tomada de decisão. Porque depois o que nós, neste caso do talento também, aquilo que vimos é um bocadinho que quando eu me quero desviar, eu às vezes até tenho iniciativa para desviar, mas os outros que são importantes e que estão à minha volta não reconhecem. E aquilo que eu sinto é que estou sozinho, estou abandonado. Então se calhar o caminho não é por ali, não é? Eu só sou amado se for aquilo. Se for aquilo. Exatamente, eu não sou amado por aquilo que posso ser, naquilo que me posso tornar, eu sou amado porque sou alguma coisa que o outro desejou que eu fosse. É a questão que eu digo, sou amado por aquilo que faço, não por aquilo que eu sou. Exatamente. E eu lembro-me também de ouvir numa entrevista uma nadadora americana, que foi medalhada olímpica e não sei o quê, a dizer que ela reconhece como uma sorte, após uma prova que não lhe correu muito bem, a mãe disse-lhe, tu nunca te esqueças, tu não és uma nadadora, tu és uma pessoa que nada. E ela diz que aquele reconhecimento dela como pessoa e que ela podia nadar porque gostava, não porque nem tinha que ter a sua identidade casada com aquilo, ela diz que só fez... Libertador. Sim, libertador. Porque a mãe lhe lembrou que ela tinha possibilidade de ser outras coisas e tomar outras decisões. E às vezes
não é que nós não tenhamos essa consciência, mas também é importante que as pessoas que são importantes para nós nos deem essa possibilidade de poder ser, porque é neles que nós primeiramente encontramos a nossa força. É na mãe, no pai, porque são eles que desde o início supostamente lá estão e que me vão organizar para eu estar e entender a vida. Portanto, é claro que a opinião deles importa. E mais do que nós assumirmos, penso eu, nesta postura de pais, o eu é que sei, porque eu já tenho experiência e anos de vida e tu ainda estás a começar a dar os primeiros passos, é no meu enquadramento, nas experiências que eu vivi, faz sentido eu ter desenvolvido desta forma, mas esse é o meu caminho, não é o teu. Portanto, o meu é o meu e eu, para ajudar a ser, eu não tenho que definir o caminho do outro, eu tenho é que me pôr ao lado do outro e dizer-lhe, agora para onde é que tu queres ir? E eu vou contigo. Até tu precisares de mim ou sentires que a minha presença é importante. E eu acho que é nesse movimento de liberdade, de aceitação, de respeito. Eu acho que sobretudo é respeito pela condição do outro. É aí que eu posso ser. É aí que se abre espaço para que eu, com tranquilidade, me deixe estar comigo e perceba, ok, o que é que eu tenho dentro, o que é que eu quero, para onde é que eu quero ir, e é nessa condição que eu começo a dar os primeiros passos no ser qualquer coisa. Então, e agora aqui, estava aqui a surgir, a pergunta é, normalmente com que idade é que surgem aqui não sei como é que se chamam, pacientes, Eu chamo clientes, clientes, pronto. pronto. Que idades é que são essas e pronto, para já é que idades é que costumam aparecer e porquê é que normalmente vêm? Normalmente, eu trabalho mais neste momento com adolescentes e adultos. Infelizmente, as pessoas acorrem à consulta da psicologia, mais se for clínico ou desportivo, ainda porque identificam um problema. É sempre isto Está a correr que mal. está a correr mal. Portanto, como há aqui uma alteração que está a comprometer a adaptação, alguns da pessoa, eu tenho que procurar ajuda para remediar, para fazer aqui algo que eu não estou a conseguir fazer, que é para depois seguir com a minha vida. E infelizmente, Rui, custa-me dizer isto, as pessoas gostam mais de agir, parece-me, do que pensar. E a verdade é que o nosso pensamento nasce muito da nossa ação. Inicialmente é assim que acontece, mas depois eu também tenho que usar muito o meu ato de pensar para ir percebendo e avaliando aquilo que eu estou a fazer, o que gosto, o que não gosto, e entramos numa economia a este nível que é para quê pensar? Eu vou automatizando formas de estar e formas de proceder. Eu tenho as minhas caixinhas, como eu costumo dizer, acordo, vou para aqui ou vou para ali, ou para a escola ou para o trabalho e depois chego a casa e pronto. E diariamente a vida é isto, não é? E não encontramos no ato de pensar uma coisa que possa ser promotora do nosso desenvolvimento. E de conseguirmos chegar a níveis superiores de funcionamento, porque a concepção das pessoas é que não, eu vou conseguir isso a fazer coisas, não é sentada a pensar com a ajuda de alguém que eu vou lá chegar, então é a perder tempo a falar, não, eu preciso é de utilizar o tempo a fazer coisas e é pena, talvez porque se calhar as pessoas ainda precisem de ser mais educadas para aquilo que o trabalho da psicologia pode fazer, e claro que sim, há situações onde existe um problema e nós também estamos cá para ajudar e para fazer com que a pessoa possa superar essa situação. Mas acho que o potencial da área é este do levar a pensar, a tomar contacto consigo, a ir às origens da nossa autodeterminação e ser pessoa, ajudar a ser pessoa. E às vezes Tornar-se pessoa, como diz o Rogers, não é? exato, tornar-se pessoa. E
E às vezes tenho uma pena imensa, porque eu sinto que as pessoas não estão minimamente interessadas em fazer Ainda não isto. estão. Já vai havendo quem esteja, mas é muito comum, depois de procurar o serviço, responde-se ao pedido, e a pessoa, ok, pronto, já solucionei, já posso ir, até que apareça uma outra coisa que eu sinta que vale a pena vir aqui falar consigo. Às vezes as pessoas têm a consciência de, ok, então uma vez respondida esta situação, o que é que nós podemos continuar a fazer? E quando Mas surge não surge muitas vezes com a pergunta, eu vou fazer um paralelismo, que é, aparecia muitas vezes quando eu dava treinos a cães, é quanto tempo é que isto vai demorar? sim, Vêm logo já com, sim, querem saber, sim. eu faço isto ou faço aquilo, quanto tempo é que isto vai demorar? Pois é. Querem já um prazo. Exato, sim, é verdade. Os clientes gostam de. Então, mais ou menos quanto tempo de intervenção? E ficam... Para arranjar. Exatamente. E eu tento explicar que. Varia, é o que eu dizia sempre. Exatamente, que está dependente de uma série de questões. É o depende. Não, houve um professor qualquer lá na pós-graduação que dizia que é a palavra principal dos psicólogos é o depende. Depende. E aquilo que eu tento explicar é: existem uma série de variáveis que podem acelerar ou não, Ou atrasar, o processo de ser, de tomar contacto com a sua história, de criar a sua história, porque cada pessoa tem o seu timing, tem as suas motivações, tem as suas concepções, e aquilo que eu ajudo a pessoa a perceber é que há situações que nós podemos até sentir que, ok, dentro de pouco tempo, com as características que esta pessoa apresenta, os recursos que apresenta de momento, vai ser uma situação ultrapassável, não é? Mas existem outras situações em que nós percebemos que temos que ficar mais tempo. E lá está, as pessoas não têm essa tolerância consigo próprias, é para amanhã, não é? É para arranjar. Exatamente, e ficam um bocadinho frustradas quando nós introduzimos esta questão de que não é linear, está dependente de uma série de questões, a motivação de base, os recursos que a pessoa já apresenta, a situação que a pessoa efetivamente queira trabalhar, a relação que se cria, porque as pessoas não chegam e começam imediatamente a falar, não é? Porque não sabem quem é que está do outro lado, precisam de, como eu costumo dizer, também palpar um certo terreno, confirmar que afinal das contas nós não estamos do outro lado para dizer que está certo ou errado, ou que está mal ou bem. Não estão a julgar, não é? Não estamos a julgar, que estamos numa posição de escuta ativa, de compreensão, e tem que haver tempo para que efetivamente, mais do que o psicólogo dizer, a pessoa sentir isso, sentir que é isso que está lá, e gerar-se a relação de confiança que permite o desenvolvimento de tudo o resto. Portanto, há casos que podem ser mais, avançar mais rapidamente e darem a volta, como eu costumo dizer, mais a curto prazo, mas há outros tantos que não. Agora, isso é sempre uma carta fechada, nós também não podemos dizer com precisão como é que as coisas vão acontecer. Mas há uma coisa que hoje em dia, que eu já percebi, por exemplo, relativamente ao exercício físico, já se fala que o exercício é para a vida. Eu ainda não ouvi dizer-se que o acompanhamento psicológico seja para a vida. E eu entendo da mesma forma. É exercício para outra parte do corpo. Também faz parte do corpo. Mas enquanto, por exemplo, o desporto já toda a gente diz, não, o desporto não é só fazer exercício de janeiro até março, não é? Aquele pré-biquíni, como se costuma dizer, mas que o exercício físico é para fazer o ano todo, a vida toda. A psicologia, eu ainda não ouvi que as pessoas consigam entender isto como uma coisa natural. Pois, porque partimos da base de que pensar toda a gente sabe. Oh, Rui, para que é que eu vou pagar uma consulta se eu consigo pensar sozinha? Então, mas o que é que eu lá vou? E tenho amigos, É isso. não é? Que me podem ouvir, que me podem dar conselhos. Esta visão depois que a psicologia também está cá só para dar conselhos. Não, isto não é... Depende, não é? Mas... E também é o tarô. Exato, portanto, tarô, astrologia, tudo e mais alguma coisa. Portanto, para que é que eu vou
pagar para pensar. Eu faço isso sozinho. Então, mas... Não, pagar para falar, nem é para pensar, é para falar. Para falar, exato, porque o pensar bem no momento já é um bocadinho mais evoluído. Sim, infelizmente as pessoas não têm essa posição, porque assumem que isso é como as pessoas frequentarem ações de comunicação. Para que é que eu vou lá? Então, eu sei falar, eu sei interagir, para que é que comunicar melhor? Não, no imediato as pessoas não entendem. Portanto, isto é como um ato de pensar. E é cultural, acho eu, porque existem, se calhar, outras sociedades que acabam por valorizar um bocadinho mais esta componente, e nós não entendemos desta forma e só nos lembramos que temos cabeça quando efetivamente alguma coisa corre mal. Nós não assumimos que a nossa cabeça, tal como o nosso corpo, tem o potencial de desenvolver neste ato de falar, de pensar, de olhar de um outro ponto de vista para as coisas. E ainda temos, quanto a mim, muito para andar. Eu estava a pensar aqui na questão do desporto e do que as pessoas queiram ser, ou seja, no desporto estamos a optimizar a performance, por exemplo, seja de um remate, das situações de jogo, seja o que for, estas questões da concentração. Aquilo que eu vejo do meu entendimento são coisas que toda a gente precisaria ter. Praticantes de outras modalidades, como seja o pintar, o cantar, o dançar, o ser arquiteto, o ser designer, em tudo se espera um resultado, uma performance. Assim, quais é que seriam umas abordagens para um arquiteto, um designer, um cantor, um pintor começar a pensar nestas coisas? Por onde é que ele atacaria? Por onde é que ele atacaria? Por onde ele quisesse começar a atacar. A questão é o que é que a pessoa, podendo, independentemente da área onde se encontra, eu penso que é essa a questão. Sim. Podendo nós reportar a qualquer área, a questão é até onde é que eu quero ir, o que é que eu consigo projetar, até onde é que eu concebo que possa ir, e a seguir é, ok, eu já tenho lá aquele ponto, então como é que eu me oriento ali? Portanto, eu acho que isto, se bem que percebi a pergunta, eu acho que isto é um bocadinho transversal, independentemente da área onde Sim, eu mas estou. a questão que eu tenho visto é que o desporto tem-se já mais enraizado, ou seja, eu não vejo psicólogos da arte no sentido em que vamos ajudar artistas a serem o melhor artista. Não, aquilo Mas que eu vejo, por existe isso, uma área da sim, psicologia sim. do desporto. Sim, mas é- neste momento, psicologia do desporto, do exercício e da performance. Ok, Não é? foi esticado. Exatamente, a ordem neste momento já criou esta designação que permite abrir um pouquinho mais a outras populações que não estritamente os atletas, os treinadores, não é? Que é aquilo que comumente a psicologia do desporto acaba por intervir. Neste momento já contemplamos outro tipo de performances, como por exemplo ao nível dos bombeiros, da polícia, que também agem muitas das vezes sob pressão, a ter que render e a ter um comportamento adequado. A questão da concentração, do foco. Exatamente. Portanto, se calhar se os pintores, se os escultores também puderem entender a sua arte enquanto performance e quererem ir mais além, também poderão orientar, porque, por exemplo, na área da dança isto também já acontece. Já tive a oportunidade de trabalhar com bailarinos que têm tal e qual a cabeça de um atleta, portanto, e apesar de ser mais conhecida a intervenção da psicologia do desporto com os atletas, houve bailarinos que tiveram um bom senso de ok, mas eu também estou aqui num contexto de performance e será que me podia ajudar ou não? Em Espanha, durante o tempo em que estive no mestrado na FMH, houve um professor, Joaquim Docil, que ele dizia que trabalhava com um toureiro. Portanto,
lá está, nós não temos limite onde exista performance, ela pode ser otimizada. A questão é o que é que a pessoa quer fazer e da sua disponibilidade para procurar estes recursos, e a partir daqui é que começarmos a trabalhar e sermos criativos à procura de soluções que ajudem a pessoa a evoluir dentro daquilo que ela sente que pode atingir. Sim, mas aquilo que eu vejo muitas vezes nos artistas ainda é aquela coisa de eu tenho que entrar em contacto com as emoções para poder exprimir na música, e eu vejo muitas vezes aquela que se fala-se muito da ansiedade da folha em branco, a ansiedade da tela em branco, mas no entanto não vejo ainda que seja entendida como performance, e aquilo que eu queria perceber é a mesma coisa, esse é o meu entendimento e no fundo era isso que... Sim, tal como os atletas, quando tantas vezes chegam ao espaço do treino e não têm a mínima vontade de treinar, mas sabem que têm que render. Possivelmente pode ser essa a situação de alguém que decida organizar a sua vida para ser escultor, para ser pintor, e que também sofrem essa pressão de como tomar uma decisão de serem reconhecidos como, então é para ali que eles vão funilar, têm a responsabilidade de ser produtivos na área que escolheram. E tal como um treinador sente pressão a ter que mostrar que é bom com os seus resultados de equipa, tal como um atleta também sente, o pintor, o escultor, whatever, também o sentirá. Portanto, agora, se calhar precisamos é de ajudar a criar esse significado, não é? Será que isto é uma coisa necessária a um pintor de experienciar, a angústia da tela vazia? Ou será que esta situação se pode dever também, por exemplo, a uma saturação momentânea face ao contexto, ao sentir-se responsabilizado de ter que produzir. A pressão, não é? É a pressão. Exatamente. Ao ter que mostrar uma pintura diferente e que cativa quem a vai ver. Portanto, muda aqui um bocadinho o papel, mas aquilo que está na base é o mesmo. É mostrar alguma coisa, ser diferente, elevar o nível de performance. Portanto, pintores, escultores, toureiros, dançarinos, bailarinos... Estamos sempre a falar da mesma, não é? Pois, mas aquilo que eu vejo é que a psicologia do desporto já trabalha isso há mais tempo, e aquilo que eu sinto a necessidade é que isso deveria ser, lá está, psicologia da performance, ponto, seja no que for. E se calhar qualquer dia vamos chegar Eu espero bem a que essa sim. designação muito mais abrangente. Não é? Pois, porque lá está, é aquilo que eu falava em off, que é a questão do ser humano de alta competição. É para isso que devemos caminhar, que é sermos o melhor que conseguimos ser, independentemente daquilo que fazemos, não é? Porque eu acho que no desporto, como há esse aspecto, o resultado é evidente, é ganhamos ou perdemos. Cada vez que há um jogo, aquilo é claro. Nas outras situações da nossa vida, se calhar não é tão claro, não é? Quando eu estou a pintar, aquilo pode ser, não é uma vitória, é uma derrota. Quando eu estou a cantar, aquilo não é imediatamente uma vitória, é uma derrota. Se calhar não há essa pressão de ter que... Ou seja, o entendimento não é que tenha que haver um resultado, a performance não é tão óbvia. Óbvia, exato. Porque pode ser, é performance na mesma, mas não é entendida de uma forma... É lazer, vamos pôr assim, não é? Eu estou a desempenhar, mas num contexto descontraído, para meu prazer, não para pôr isto aos olhos de outros e ser imediatamente avaliado pela qualidade daquilo que eu produzi. Portanto, se calhar isso também pode fazer com que nós não entendamos dessa forma. Mas isto também tem que ver com a abordagem que semeiam em nós acerca do que é estar na vida. Do viver, como dizíamos em off, não vamos deixar aqui quem nos está a ouvir na curiosidade, o que é que eles tiveram a falar em off? A questão é que eu cheguei e tivemos a falar ainda um bom bocado, não foi? É verdade, tivemos a aquecer, não é? Que é para termos esta conversa agora. Isto tem tudo a ver com a forma como eu também sou introduzida às coisas que faço. Este mindset de
poder fazer um bocadinho melhor a cada vez que eu volto àquela situação. E não tem que ser só de fazer coisas, é de poder ser mais disponível aos outros, poder É um ser... estar, não é? Não é só o ser, é o estar. Exatamente, poder ser mais tolerante comigo, ou mais exigente quando tiver que ser, mas num princípio num princípio construtivo e não num princípio destrutivo, que eu tenho que fazer, porque senão, como eu costumo dizer a algumas pessoas com quem trabalho, tipo desenho animado, 3 pianos em cima da minha cabeça, não é? E se eu não fizer, caem os 3 pianos, tal como nos desenhos animados quando nós éramos mais pequenos. Isto acontecia, ou era o piano ou era a bigorna, não é? Assim, bum, acontecia alguma coisa um que ia... pedregulho enorme. Um pedregulho. Portanto, ser não tem que ser essa obrigação, não tem que... E fazer melhor não tem que ter subjacente essa pressão. Eu posso aprender a ter prazer com esse movimento de hoje foi um bocadinho mais além, porque decidi ir, porque posso ir desenvolvendo capacidades para me aproximar de um novo estado, que é uma melhor versão de mim, e sentir um prazer enorme com isto de estar em permanente reestruturação, não construção, porque chega a uma certa parte que já não fazemos desta forma, mas em permanente reestruturação, portanto, e eu acho que se calhar também é um pouquinho por aí, a forma como nos ensinam a estar e que liga um pouco a tal liberdade e com o respeito que falávamos anteriormente. Eu estava a pensar, nos bailarinos ainda está, ou seja, há uma questão de performance física, mas também há uma questão que artística, é isso, artística e criativa. O trabalho foi muito diferente. Aquilo que eu quero perceber é se eles sentem que o facto de trabalharem, lá está, um lado psicológico da performance se bloqueia o tal lado criativo que se quer mais, sei lá, livre, mais solto. Das bailarinas com que eu trabalhei, nunca colocaram desse ponto de vista. A questão é que se não tornava ainda mais mecânico, porque eu sei que há movimentos que têm que ser, que há uma coreografia e aquelas coisas. Sim, mas não me colocaram a questão desse ponto de vista. O que é que me trouxeram? Também muito daquilo que é o que os atletas trazem. Inês, eu tenho que chegar àquele palco e fazer esta coreografia, tenho que sentir tudo aquilo que eu estou a fazer, tenho que cativar o público a ficar comigo, tenho que mostrar uma fluidez de movimentos, uma graciosidade, quase sem esforço, e eu estou ali em tensão permanente, mas com um sorriso ou com uma expressão que não traduz na verdade aquilo que eu estou a sentir. E será que eu sou capaz de o fazer? Será que quando chegar àquela altura eu vou conseguir estar em cima do palco e dar o melhor de mim a quem me está a ver? Também durante o processo de treino, não é? Será que eu consigo ir desempenhando os elementos que me pedem para eu desempenhar? E depois temos aqui diferenças. Se formos para um clássico, ok, existem movimentos mais rígidos que têm que acontecer daquela maneira, mas se formos para uma dança contemporânea, a coisa já é completamente diferente e já se dá muito mais aqui a que seja o bailarino a interpretar aquilo que lhe é pedido para fazer, transmitindo uma determinada sensação. Portanto, as questões que eles colocam é muito por aqui. Agora, se calhar, enquanto o contexto do desporto é comportamento, ponto, ali eles ainda têm exigência de ser comportamento, mas com uma graciosidade e com emoção ao mesmo tempo. Exato, portanto, cruzam o lado artístico com o lado desportivo e aqui tem outras tem exigências acrescidas àquilo que os atletas também têm, embora nós possamos encontrar isto, por exemplo, na patinagem artística. Sim. Também, que é um dos novos projetos que eu estou a adorar e que é giríssimo, porque lá está, Rui, há bocadinho dizia que quando nós guardamos as coisas dentro de nós, mais cedo ou mais tarde elas surgem. Foi engraçadíssimo porque eu passei boa parte da minha infância a ver patinagem no gelo. No gelo. Dava na televisão? Exatamente. E eram horas
E dava em ver. horário nobre, que é uma coisa que as pessoas custam-lhe a imaginar agora. Portanto, eu ainda sou do tempo da Fórmula 1, Sim. da patinagem artística no gelo, Do handball na televisão. do handball, exatamente. Agora Do estamos basquete, dava tudo. exatamente, agora estamos um bocadinho diferente, é mais futebol a toda a hora. E pior do que isso são os comentadores, aquilo já nem é futebol, é só comentadores sobre futebol. Sobre futebol, exatamente. E eu passava imenso tempo a ver, a pares ou não, e achava lindíssimo como é que, sobretudo elas, como é que elas deslizavam com uma elegância, e aquilo parecia tudo, além de elegante, parecia tudo tão fácil. E quando elas se elevavam no ar, nos saltos, e quando aterravam, parece elas que não estavam a fazer um elemento altamente difícil, não é? Eu pensei que se calhar também consigo fazer, se tentar aqui com os patins talvez consiga. Mas é engraçado que quando me surgiu este contacto da patinagem, eu lembrei-me imediatamente disso. É como se também aquele imãzinho ficasse cá. E agora, lá está, surgiu a oportunidade. Não estou no gelo, estou sobre rodas. Mas os pavilhões são frios ali, aquela... Pois, é mais... E quentes, né? Dependendo Pois da é altura do ano. Mas é muito giro e estou a gostar. Os fatos, os penteados, as pinturas, o cuidado para que tudo esteja arrumado, as músicas. Eu quando comecei a assistir aos treinos das patinadoras com a música e com o esquema, eu tive uma reação instintiva, eu fiquei toda com os meus cabelinhos eriçados, que aquilo foi uma sensação, porque é muito bonito, claro que ainda não estou apta a avaliar a qualidade, mas continuo a achar bonito. Eu não estou lá para dizer se está excelente tecnicamente, se é o trabalho de treinador, eu estou para outras coisas, mas só o voltar àquele espaço de poder ver, e acho lindo. Mas o trabalho aí, agora estava aqui a pensar, é muito no trabalhar da confiança nas manobras, ou seja, se é mais um trabalho que vai para o lado técnico ou se vai para o tal lado da tal graciosidade, daquela emoção. É assim, primeiro, claramente que há patinadores, eu ainda agora estou a começar, ainda também estou a entrosar-me com o contexto e com a literatura e com o que é que podemos fazer, mas parece-me que de facto há patinadores que têm mais este lado artístico de conseguirem mexer bem o seu corpo, não é? E outros um bocadinho mais tensos, que já não são tão fluidos, portanto isso observa-se, o maior à vontade com o corpo de uns face a outros e com o que é que se pode fazer com Mas esse aquilo que eu corpo. até queria perceber é, eles, lá está, também tinham uma questão quando a procuraram. O que é que eles veem para eles? É mais... Aqui o caso foi integrar uma estrutura técnica onde havia a intenção da parte de quem dirige o clube, também de criar uma estrutura técnica multidisciplinar para... Tem a noção da importância. Exatamente. Portanto, aqui não houve um pedido de... Porque existe isto, nós temos que fazer também este trabalho para remediar e tal. Não, aqui foi uma perspectiva mais desenvolvimental. Não, precisamos de ter uma equipa multidisciplinar, em virtude de outras coisas, mas precisamos ter uma equipa multidisciplinar e estamos a organizar-nos com os técnicos para dar o melhor dentro das condições que são possíveis, o melhor aos nossos atletas para desenvolvê-los no máximo das suas capacidades. Mas uma das coisas que sinto que está muito presente na patinagem tem a ver com a gestão do perfeccionismo. Maioritariamente são raparigas. Claro. Muito exigentes consigo próprias, que quando começam a falhar, automaticamente há uma expressão, elas ficam a rolar, parece que estou a ver, ficam a rolar e há um pezinho que se levanta, o outro que mantém-se a rolar, elas ficam com as mãos na cintura, a cabeça para baixo e a abanar com quem diz ainda não foi desta que isto saiu, e nota-se muito a frustração. E depois é assim, elas saltam
e tudo o que sobe também Desce. desce. E muitas das vezes a descida, lá está, não é? Não aterram de forma esperada e é vê-las a cair no chão e a terem que se levantar, e aquele momento da queda dá muito aquele feedback: ainda não foste capaz. Não é? Portanto, É óbvio, não é? Exato, e o barulho que se faz quando elas caem, não é? Isso também acresce ao sentido de frustração e é complicado, porque depois a complexidade dos movimentos, porque eles não estão com o pezinho no chão, não. Há a roda que o pé está dentro do patim, portanto já há o fenómeno de a exigência de terem que se equilibrar, e depois ainda desempenhar sobre patins os gestos técnicos com a graciosidade XPTO. Portanto, há todas estas exigências, mas uma das coisas que sinto que está muito presente tem que ver com o perfeccionismo, a gestão da frustração, e o conseguirem entender o erro como, ok, faz parte do processo e eu não sou o erro, eu sou mais. O erro é uma coisa que pode acontecer agora, aqui, mas eu sou mais coisas que não este movimento que eu não consegui fazer. É aquilo que se costuma dizer, eu falhei, não sou um falhado, não é? Esta separação. Exatamente. Porque depois observamos muito que, por exemplo, em competição, quando falha um elemento, todos aqueles que vêm a seguir, a probabilidade é também serem afetados por aquele primeiro elemento que não foi conseguido de forma bem sucedida. Portanto, é muito duro cair aos olhos de toda a gente, ter que se levantar e retomar com um sorriso no rosto para prosseguir o esquema, e nem sempre é fácil conseguir esse equilíbrio. Gestão de perfeccionismo, gestão de emoções e outras tantas coisas que estão à mistura e que eu ainda só agora começo a tentar perceber melhor a dinâmica. Pois, mas eu agora estava a pensar, isto é tudo, temos estado sempre a falar em trabalho individual. A questão é quando depois temos que juntar peças que se chamam equipas. Uhum. Como essa é a parte da psicologia do desporto que eu ainda vejo como a mais difícil de eu visualizar a coisa a ser feita. De que forma é que depois se consegue integrar 10, 20, 30 visões diferentes para um objetivo comum? Uhum. Felizmente também desde fevereiro deste ano tive um desafio de um treinador de futsal que contactou-me e pôs-me mais a pensar, porque eu tenho trabalhado sobretudo com desporto individual, não porque esteja mais orientada, mas porque por via das necessidades das pessoas é assim que tem acontecido. E este treinador foi audaz o suficiente: Inês, passa-se isto, podemos falar, será que podemos pensar o que é que se está a passar? E foi tão giro, porque foi pôr um grupo que que vinha de um ciclo de derrotas que nunca mais acabava, estavam bastante descrentes. Estava a correr mal. Muito mal. Mas este treinador, ok, precisamos de alterar metodologias, alguém bastante curioso, bastante interessado em fazer também mais e melhor, em reunir recursos em si e no que pode acrescentar à volta para ajudar os seus atletas. E ele nunca deixou de acreditar na equipa dele. Fantástico que tínhamos esta postura. Os resultados não estão a espelhar o valor da minha equipa e individualmente dos meus jogadores, mas eu acredito neles, portanto nós vamos continuar. E como é que tu me ajudas? E foi muito engraçado, porque como é que nós conseguimos coordenar isto? Estipulação de objetivos. E em vez de olharmos mais à questão individual, pusemos esta equipa a refletir sobre o que é que tinha acontecido em termos da sua performance até aquele momento, o que é que eles consideravam que nas diferentes dimensões do treino estava melhor trabalhado, coisas que precisavam trabalhar, envolvemos-los ativamente
na identificação de aspectos que eram necessários trabalhar e é um grupo sénior, portanto aqui também estamos a valorizar a forma deles pensar. Não é só o treinador que tem a responsabilidade de dirigir a sua equipa, não é? Não, se são séniores, se têm experiência, então por que não também pô-los a dizer aquilo que sentem que precisam de trabalhar e envolvê-los mais ativamente. Isto foi muito bem recebido. Portanto, funcionámos naquele momento numa perspectiva mais de grupo, não é o que era cada um dos elementos, pusemos-los a pensar no todo e resultou muito bem. Começámos este processo de estipulação de objetivos, a avaliar resultados de X em X tempo nas diferentes dimensões para perceber e desenvolver consciência da evolução que aquele grupo estava a fazer, sempre ok, de X em X tempo vamos sentar e o que é que vocês acham? E agora como é que nós vamos fazer? E integrando a competência do treinador em ir com os seus exercícios, concebendo uma estrutura de treino que refletisse aquilo que era a necessidade desta equipa. E casou muito bem, mesmo muito bem. Fomos à base do que eles consideravam ser necessário trabalhar. A motivação robusteceu de uma maneira atroz. Ficaram muito mais orientados àquilo que dentro de campo deveriam de fazer em termos de equipa para chegar ao resultado desejado, conseguirem finalizar e marcar golos e com isso vencerem jogos. E o desempenho foi subindo jogo a jogo e escalámos de cá de baixo até quase lá acima e tivemos uma recompensa muito, muito boa. Não só em termos do resultado final, de quando terminamos a época desportiva, mas a satisfação que havia naquele conjunto por terem superado obstáculos, por juntos terem sido a força para que uns e outros também pessoalmente superassem coisas. A coesão estava brutal, tanto ao nível social como de tarefa. O grupo estava bastante mais resiliente. E o que foi engraçado de ver foi que apontada uma meta, ok, vamos melhorar, porque curiosamente nunca falámos em resultados. Sempre disse ao treinador, olha, não faz sentido estarmos a estipular objetivos para ganhar este jogo ou para ganhar aquele adversário. Eu acho que isto neste momento é distrator, porque nós precisamos claro que continuamos a competir, mas nós precisávamos era de pô-los em contacto com eles, com a história deles, com o ser deles, do grupo individual, e para isso nós tínhamos que focar nos objetivos mais de desempenho e de processo. E os atletas aderiram perfeitamente a isto. Em nenhum momento até ao final da época desportiva o treinador falou em resultados. E houve uma altura muito gira que o treinador me dizia assim: "Oh Inês, mas já há aqui um burburinho de fundo que, como estamos a ser melhor sucedidos nos jogos, então que se calhar podemos vir a ganhar a estes e vir a ganhar àqueles. Acha que é agora o espaço de começarmos a falar em objetivos de resultado?" E eu, não. Olha, não mexa. Repare que não estamos a falar em resultados e estamos a consegui-los, porque exatamente estamos focados no processo, nos degraus da escada que temos que subir para chegar aos resultados. E foi facto, nunca falámos em ter que vencer a X, ter que superar em número de golos aquele ou o outro, nada. Sempre orientação a objetivos de desempenho e processo, e isso esclareceu os jogadores do que tinham que fazer, como também em termos de percepção de competência, como era mais consciente o que estavam a fazer, as evoluções e o impacto imediato no jogo. Lá está, voltamos aos porquês. Ou seja, quando o treinador também estabelecia determinados exercícios, já sabiam que fazia parte de desenvolver esta ou aquela parte que eles tinham percebido até em conjunto que seria a desenvolver esta técnica, tática. Exatamente. Por exemplo, neste momento continuamos a trabalhar e já aprofundamos um bocadinho mais isto. Se no momento inicial... E agora só falam em resultados. Não é bem assim. Continuamos com a mesma estratégia, mas...
Se antes trabalhávamos um pouquinho mais para o grupo, sem particularizar elementos que o constituem, neste momento temos trabalho dirigido ao grupo e temos trabalho dirigido já a elementos específicos deste grupo, que assim o entendem, que querem fazer, ou porque existe no momento motivo para que possam ter um trabalho mais específico, ou então porque gostam, acham piada e vamos a isto. Portanto, tem sido uma experiência muito, muito engraçada e o mérito é todo dos jogadores e o treinador. E no outro dia dizia-me que já viste, Inês, a equipa está a evoluir e eu disse, pois é, a nossa equipa está a crescer e está cada vez mais robusta e a seguir devolvi, mas não é só a equipa que está a crescer. Enquanto treinador também está completamente diferente, comunica muito mais, de forma mais efetiva. A relação com os atletas sempre foi uma pessoa muito orientada à relação e falo com bastante eficácia, mas está ainda melhor e o envolvimento de tudo, a equipa, a predisposição do treinador, a vontade, isto casou-se perfeitamente bem e mais do que qualquer ordenado, Rui, mais uma vez, é isto. Eles estão vivos. Mais uma vez, isto é uma coisa de off, desculpem lá. Eles estão vivos e é uma satisfação perceber que o treinador, que aquela equipa não fazem aquilo porque tem a recompensa XYZ. Não é pela cenoura. Mas é pelo prazer e é pelo desafio intrínseco que aquilo lhes causa e é verdadeiramente bonito e não há nenhum salário no mundo que pague isto. Nenhum. Pois, ainda bem que aquela professora de História teve aquele comentário, e isso é o que eu acho. Eu não tinha ido para ali todo. Se calhar andava para aí, lá está, a escavar coisas. Sim, completamente infelizes. Eu sempre gostei muito do Egito e achava, nessa altura, eu tinha a ideia do Indiana Jones, lá está. Claro. E como é que não podia deixar de ser? Eu vivia a ver aquilo e então eu achava, ok, eu quero ser um bocadinho como isto. E sempre apontei para o Egito, ainda hoje passo horas a ver documentários no YouTube e ainda não fui, se calhar também muito motivada pela questão de falta de segurança e por aí. Mas o imã está lá, mais dia menos dia. Quem sabe, será que um dia ainda vou voltar a uma estrada secundária ou não? Ou perceber que a minha estrada principal pode não ser a psicologia, pode ser a história e a arqueologia. Não, pode ser até alta competição dentro da arqueólogos de alta competição. Ou isso, lá está, e juntávamos aqui as duas coisas. Eu não vou roubar mais tempo, vamos caminhar para o fim, mas há algumas perguntas que eu gosto de fazer. Não é o que dizem os seus olhos, pois não. Não. É engraçado que o Zé Diogo Quintel dos Gato Fedorento, eu também costumo fazer uma pergunta, mas por acaso não fiz, mas também costumo fazer uma pergunta no início, que é se a criatividade estava presente de alguma forma na vida das pessoas. Ele virou-se para mim, isso é a sua pergunta, tipo, o que é que dizem os seus olhos? Por isso é que eu agora me estava a lembrar. Não, agora queria perceber se a professora pudesse dizer uma mensagem às pessoas que estão a ouvir, o que é que essa mensagem seria? Já tiveram a ouvir muita coisa até aqui, mas se tivessem que reter desta conversa, tivemos aqui a ter uma coisa que eu gostava que toda a gente entendesse isto. O que é que seria? Bom, neste momento eu tenho a minha cabeça cheia de coisas do que podia ser. Não tem que ser só uma, mas pronto, mas pelo menos uma. Bom, eu acho que se calhar é um pouquinho o que temos vindo a falar até aqui, que também, mais uma vez, exploramos em off, que é o não ter medo de ser e o permitir-nos a isto, a deixar-nos estar e a ver o que temos dentro, independentemente do que tínhamos dentro, a perceber que somos naquele momento o que temos dentro, mas que podemos evoluir e ser mais e melhor. Eu acho que a mensagem é esta, que não tenham medo de ser, sejam,
vão sendo, É isso. vão experienciando, porque é fundamental nós podermos contactar com as coisas e desmistificar e construir novos caminhos, e não há nada mais extraordinário do que deixar-me ser ou ir sendo. Uhum. E também costumo perguntar um livro ou livros que tenham sido importantes na sua vida por alguma razão. Eu, pronto, isto é um bocadinho, mas eu gostei muito do Open, do André Agassi. Aliás, eu até falei nisso e tudo. Lá nas aulas. Nas aulas, porque é de uma riqueza, claro que aplicado ao contexto do desporto, mas ele brinca com a desgraça, ele utiliza o humor. Para já, eu não faço ideia se de facto pode ou não haver trabalho psicológico, mas ele tem uma história de vida que já de si é interessante, vamos pôr assim. Mas não sei se houve trabalho Não sei se o pai não deveria ter sido preso, mas isso são outros 500, não é? Doping e coisas à mistura, não é? Pois. Que ele pensava que eram os comprimidos para a sua energia, e depois é que veio perceber que aquilo, afinal das contas, não era bem isso. E não sei se aquilo também não era maus mas... tratos à criança, mas pronto. Pois. Mas eu gostei muito do livro, exatamente. Para já porque parece muito... A escrita dele é muito clara e muito psicológica. Eu arriscaria dizer que se calhar ele fez, ou então já é uma pessoa já muito introspectiva, mas acredito que aquele nível de clareza foi trabalhado. E depois a história de vida, os ups and downs dele, a capacidade de contornar obstáculos, de estar bem cá em baixo, ter vindo aos trambolhões do topo do mundo, não é? Para depois vir para baixo e voltar a subir de uma forma mais comprometida e mais responsável, porque ele quis, não é? Portanto, ele desce no momento em que percebe que joga ténis porque foi orientado pelo seu pai, fundamentalmente para que isto pudesse acontecer, e o pai, com as devidas aspas, premiou todos os irmãos para tentar que fossem tenistas, e faltava o pequeno Agassi para cumprir esta situação, e logo calha haver aqui uma certa coincidência dos últimos das fraterias serem um pouco mais talentosos. Sim. E pronto, calhou a ser o Agassi. Mas o que foi interessante foi que ele foi sujeitando, até que um dia, batendo no fundo, ele percebe que tinha que ser. Que não podia ser aquilo que o pai queria, porque tinha sido tenista também por decisão e desejo do pai, e porque não teve alternativa, diga-se passagem, mas que depois foi ele que quis continuar. E aqui é o eu dar-me a possibilidade de escolher. Eu já percebi o que é que se passou, já percebi a minha história, e agora o que é que eu vou fazer com ela? Repito ou tento fazer diferente? E eu penso que este movimento foi muito interessante da parte dele, de que não, agora sou eu que quero ser. E é que normalmente há a tendência de deitar tudo fora. Há uma... Se isto me trouxe este mal-estar todo, eu vou deitar tudo fora. Ou seja, e ele conseguiu perceber que aquilo podia ser, mas de outra forma. Exatamente. Portanto, que aquela inevitavelmente tinha sido a história dele, mas que ele podia reconstruir-se a partir dela, porque assim, nem tudo é mau, não é? De facto, ele também teve a oportunidade de desenvolver de forma extraordinária a sua capacidade de jogar ténis. Portanto, se calhar, fora do enquadramento que teve, isto não teria acontecido desta forma. Nem tudo é mau, e mesmo aquilo que é mau também nos poderá desenvolver capacidades, competências de confronto, poderá ajudar-nos efetivamente a perceber para onde é que nós não queremos ir. Portanto, até aqui, isto é tudo a forma como nós nos posicionamos face às coisas. Nós é que temos muito esta tendência, é mau, então esquece lá isso e amanhã é outro dia e queremos estar felizes. Não, a questão é, com tudo eu posso aprender, experiências boas, menos boas, más, o que seja lá isso, o conceito que for, não é? Do mal. A questão é como é que eu me ponho face às coisas, o que é que eu quero fazer com aquilo que me acontece.
E ele teve a oportunidade, ou a capacidade, por ele, com ajuda ou não. Porque a oportunidade temos todos, ou não? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar Podemos que não ter sim. a capacidade em determinados momentos. Exatamente. Eu no outro dia, por acaso, até encontrei uma frase engraçada que era qualquer coisa como isto. Não é encontrar, o difícil não é encontrar o propósito da sua vida, é ter a coragem de concretizá-lo, não é? Portanto, eu acho que nós estamos aqui a falar um bocadinho disto, não é perceber só não ajuda, é ter a capacidade de utilizar isso para que eu possa ser melhor ou conquistar um nível de funcionamento mais adaptado, mais eficaz. Portanto, tivemos todo este tempo sempre Para dizer a mesma a coisa. falar da mesma coisa. É Mas verdade, pronto. é verdade. Muito obrigado. Obrigada, eu. Até à próxima. Até à próxima. Bem-vindos de volta. E espero que tenham gostado. Eu gostei muito de ter esta oportunidade de falar um bocadinho mais, fora do ambiente de aula e sem ser por e-mail. Tem sido o veículo principal de comunicação entre mim e a Inês. E por isso também fica a aguardar os vossos comentários. O e-mail rui@falarcreativo.com está sempre disponível. Qualquer dúvida ou sugestão podem enviar para aí. Podem sempre também partilhar no Facebook, podem sempre deixar as avaliações e as críticas no iTunes que ajudam o podcast. Podem passar pelo Patreon e contribuir também com algum dinheiro para o Falar Criativo. E desta vez é tudo. Fiquem então a aguardar que vocês me digam o que é que gostaram mais deste episódio. Então, até ao próximo.